Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena em que nós procuramos meditar nos Salmos, pensando na realidade em que estamos a viver, fazendo alguma contextualização deles para o nosso tempo de reclusão doméstica. E hoje nós vamos meditar num Salmo muito querido, com alguns versículos que são muito conhecidos, e que é o Salmo do número 34, Salmo escrito por Davi. Aparentemente o contexto foi um contexto de dificuldade extrema, em que Davi estava na corte de um rei filisteu e corria o risco de ser morto. Tendo sido libertado desta circunstância, ele escreve este salmo e diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados, mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. É um salmo também muito bonito e muito extraordinário nas suas afirmações, e várias delas são significativas. Não sei se percebeu, mas ao longo do salmo, várias vezes, Davi fala a respeito das aflições do justo. É interessante porque há uma certa linha que anuncia um evangelho de prosperidade e que praticamente diz que nós não podemos passar e não devemos passar por nenhuma tribulação. Nenhum tipo de doença, nenhuma dificuldade financeira, absolutamente nenhuma aflição. Se isto acontecer é porque é falta de fé. Bem, este tipo de evangelho pode ser muito agradável, as pessoas podem achá-lo muito interessante. Ele não é bíblico, nem é do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus nos fala o contrário. Ele nos diz que no mundo nós temos aflições. O salmista não nega as dificuldades e ele repete várias vezes que o justo, aquele que é de Deus, também passa por dificuldades, mas ele tem a presença do Senhor consigo. Ele é abençoado mesmo no meio das tribulações e ele acaba por ultrapassá-las e vencê-las. Esta é a grande diferença. E por isso ele inicia o salmo dizendo: eu vou louvar ao Senhor sempre. Não é só nas horas boas, não é só nos momentos de alegria. O apóstolo Paulo no Novo Testamento faz eco disto. Ele diz: dando graças ao Senhor em todo o tempo, louvai ao Senhor continuamente, não apenas nas horas de satisfação. Ele fala a respeito da necessidade de então nós darmos este louvor ao Senhor. Ele fala de buscar ao Senhor no meio das dificuldades e de ter tido a satisfação do Senhor ouvir a sua voz e responder ao seu clamor. Por isso ele diz, nós olhamos para o Senhor e somos iluminados. O Senhor, ele nos dá direção para a nossa vida. Ele nos mostra como é que nós devemos nos governar. Alguns aspectos e alguns versículos deste salmo são muito significativos e dignos de nota para esta breve meditação. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E a palavra de Deus nos fala no livro de Hebreus que os anjos são seres espirituais criados por Deus e que eles têm um ministério. Além do seu serviço de estar em adoração ao Senhor, o Senhor também os colocou ao serviço daqueles que são seus.
A Bíblia diz claramente que o Senhor coloca os seus anjos para servir, para ministrar àqueles que são de Deus. Então a ideia de que eles estão acampados à volta daqueles que temem o Senhor é bíblica, é digna de nota e nós vamos valorizá-la. Isso não quer dizer que temos que orar aos anjos, nem falar com eles, nem dar ordens a eles. Eles estão ao serviço de Deus. Mas saber que o Senhor os coloca à nossa volta e muitas vezes nós devemos ser abençoados por eles e nem chegamos a perceber. Também é interessante o versículo 8. É um verdadeiro apelo. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. A ideia é experimente, ponha à prova, não é? Avalie. É curioso porque o homem moderno parece ter a noção de que o nosso Deus é um Deus que tem medo da avaliação. É por isso que tantas vezes coloca a ciência em contradição à Bíblia ou à religião, à cristã. Como se ciência é uma coisa, porque a ciência avalia e prova e tem então conclusões definitivas. Religião é apenas uma questão de fé. As pessoas, enfim, aceitam aquilo que creem e que lhes apetece, mas não há verdadeira base. A Bíblia não nos diz isso, ela diz o contrário. Ela diz: querem avaliar, querem experimentar, querem pôr à prova, então provem. O Senhor não tem medo. Se acham que Deus está com medo de ser provado, então realmente não conhecem o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, aquele a quem nós servimos e amamos. Provem o Senhor. Experimentem o Senhor. Façam a avaliação daquilo que Deus é, mas sejam honestos, sejam sinceros, estejam verdadeiramente abertos. E se o fizerem, irão ficar surpreendidos, porque o Senhor não tem medo das provas. Ele responde, Ele nos dá a resposta cabal e definitiva. Por isso ele continua, ele diz: temei ao Senhor, os seus santos não têm falta de nada. E quando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois, na segunda parte do Salmo, ele tem uma linha mais didática, como se ele estivesse a ensinar. E a ideia aqui não é apenas ensinar os seus próprios filhos, mas ensinar todos aqueles que se aproximam e que estão disponíveis para ouvir. A pergunta é semelhante àquela que nós encontramos no Salmo 15. Quem é que vai experimentar tudo isto? Quem é que vai ter esta presença de Deus consigo? Quem é que vai beneficiar de todas estas coisas que Deus faz? A resposta pagã seria os religiosos, os que praticam as cerimônias, os que dão muitas esmolas, os que fazem muitas coisas bonitas. O texto da palavra do Senhor nos diz: os que têm consciência da presença de Deus e por isso têm uma vida que o agrada. Ou seja, a resposta é uma vida. A resposta é a moral, é a ética. Tem a ver com a forma como nós falamos, tem a ver com nós nos afastarmos daquilo que é mau e que é errado, tem a ver o que é buscar e empenhar-nos para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Não é apenas algo que acontece por acaso, mas há uma busca definitiva. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quando alguém está realmente em sofrimento e em tristeza, Deus não está distante. Ele está, costumamos dizer, à distância de uma oração. O que é preciso àquele que tem o coração humilhado, oprimido e quebrantado é, em vez de olhar para dentro de si mesmo ou buscar em qualquer outra fonte, ser humilde o suficiente para entender que não tem a solução e buscar naquele que tem as respostas, que é Deus. Se esta é a sua situação, se você está abatido, se você está quebrantado, se você se sente deprimido e ansioso, busca ao Senhor, fale com Ele. Não é preciso palavras especiais. As palavras normais que nós usamos para uma conversa são suficientes se o seu coração crê que Ele ouve e se Ele está realmente buscando aquilo que Deus tem para lhe dizer. A Bíblia oferece esta garantia de que o nosso Deus não está distante, Ele está perto daqueles que estão com o coração humilhado e quebrantado. Aqueles que verdadeiramente o buscam vão encontrar aquilo que Deus tem para lhes dar. A promessa final deste salmo é extraordinária, sempre naquela perspectiva de que Davi viu muito além daquilo que seria a religião ou a prática judaica do seu tempo. Ele diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Teremos o eco disto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, quando ele diz que aqueles que estão em Cristo, nenhum deles será condenado. Estamos a falar aqui sobre certeza da salvação? Sim, certeza da salvação porque nós somos bons e fazemos muitas coisas certinhas e porque podemos ter esta garantia de que fomos tão bonzinhos que vamos chegar a Deus. Não. A palavra diz que é Deus que faz isto. Porque quem dá a salvação é o Senhor, não somos nós que a conseguimos alcançar. A salvação vem pela graça de Deus e através da fé em Jesus. Foi aquilo que Jesus fez por nós e não o que nós podemos conseguir fazer, que nos garantiu a salvação.
Aquilo que nós eventualmente faremos, o faremos em resposta à salvação do Senhor, em gratidão, em alegria, por perceber que esta é a melhor vida para viver e não porque nós achamos que de alguma maneira estas obras vão nos levar a ganhar alguma coisa. Aqueles que confiam no Senhor e recebem a sua salvação têm a certeza de que não são condenados. Palavras de grande confiança e de segurança, palavras de paz e de consolo para um tempo de quarentena, que ela possa falar ao seu coração.